Então, meus queridos cabeças, no vídeo react hoje, né, tô aqui em live aqui com a galera e a gente vai ver um vídeo aqui de 3 meses atrás que é, né, que virou até um tema aqui da live, que é a morte dos card games, do canal Alisson Lima. Então, enfim, não, 20 mil views aqui, já apareceu pra mim esse vídeo, mas eu nunca assisti, então vamos assistir aqui em primeira mão. Primeira mão não, né, é a primeira vez vendo, né, primeira mão de 3 meses atrás, né. Então é isso aí, salve Nixel, Alias, não, Elias, JC, é isso aí todo mundo. Então deixa o gostei e vamos ver o vídeo aqui. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para a Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional Game Radioativo para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então vamos lá, 3, 2, 1, bora! A autodestruição dos card games. A internet inteira já fez vídeos sobre a morte do Yu-Gi-Oh! Ó, só uma coisa aqui. Foda, tá? Eu gosto do design do Joey do anime, mas eu acho da hora também esse design no mangá ali, né? Quando o Takahashi não sabia direito como elaborar esse personagem, né? Tem esse de óculos ali que é um cara que dá um golpe no Yugi, né? É uma coisa assim, eu lembro vagamente. Salve, João, salve, Gonhead. Como o Power Creep no Magic tá escalando a coisas absurdas. Pokémon TCG tá cada dia mais caro. Mas hoje eu vou passar pela história do Big Three dos card games, os maiores de todos os tempos. E depois de ter jogado cada um deles, finalmente tem uma base para criticar eles democraticamente. Então vamos começar pelos seus grandes erros. Tá, pera aí, só aqui no início que ele falou, assim, tipo, Pokémon tá cada vez mais caro. É uma meia verdade, dá pra dizer assim, porque as boxes ficaram mais caras, de fato, né? Você vai comprar, às vezes, uma box, o preço padrão dela, né, nas lojas é 430. Cara, ano passado eu comprava em pré-venda, tá? De loja, assim, normal, não sem CNPJ nada, eu, cidadão comum. Em maio foi a Twilight Masquerade, paguei 230 reais uma box. Um ano depois, a box que saiu, né, no mês de maio, equivalente um ano depois, certinho, tava 400 reais. Caraca, mano, o que aconteceu aqui, tá ligado? Pô, eu queria que o salário mínimo evoluísse quase isso aí, dobrar de um ano pro outro, né? Porque, meu Deus. Só que as cartas de Pokémon em si, elas são mais baratas. E agora que a gente tá recebendo os produtos ainda, né, muito antes do pré-lançamento, né? A gente tá recebendo pra realmente fazer os pré-lançamentos. Tu vai comprar as cartas, montar um deck de Pokémon, é extremamente barato. Tipo, sai as cartas Ultra da coleção, tipo, a Ultra regular de Pokémon, que é o Charizard, que saiu aí da última coleção, mano, 20 pila ele. E ainda vai baratear mais porque vai sair em outros produtos. Então tu vai conseguir montar um Charizard X, se tu quiser, desbolsando bem pouco, tá ligado? Coisa que antigamente, tipo, as boxes eram um pouco mais baratas, só que as cartas que vinham eram mais caras. Então, enfim, teve essa inversão. Ou melhor, por todos os seus pecados. Pokémon preguiça. Vamos por ordem de popularidade aqui. Temos o mais famoso de todos, Pokémon TCG. Ele foi lançado em outubro de 1996 no Japão. O jogo de cartas saiu junto ao Pokémon Red e Green, como forma de popularizar ainda mais os jogos de console. Isso eu não lembro, ele saiu exatamente junto? Eu achava que tinha saído, sei lá, tipo, o jogo é de 96, eu achava que o card game era de 98? Tipo, talvez pra gente, quando chegou o jogo aqui, enfim, não sei. Eu tinha uma falsa memória disso. Afinal, o povo japonês gosta bastante de card game, mas mal sabia a Nintendo que essas primeiras 102 cartas posteriormente abririam portas para o card game mais lucrativo do mundo. Pokémon tem uma proposta bem mais simples que Magic ou Yu-Gi-Oh! Até mesmo nos seus conceitos mais básicos. Você não paga nenhum custo para evoluir seus Pokémons ou usar cartas de apoiadores, que são basicamente as magias do jogo. Só uma coisa que ele falou aí também, cara, dos números do Japão, Pokémon tá em primeiro, daí depois vem, né, Yu-Gi-Oh!, Magic, One Piece e tal. Se tu soma o do segundo colocado até eu acho que o nono colocado, não dá ainda o que Pokémon faz de grana. É absurdo, absurdo. Pode aumentar um pouco o vídeo? Tá um pouco baixo? Tá, aumento sim. Pera aí. É isso aí, foi. Você tem uma base de mana baseada em energias, que não são uma mana geral, mas sim anexadas aos seus pokémons. O que faz com que o jogo se torne bem mais simples e fácil de aprender. O que é ótimo, em certa parte, para o público infantil. Porém, Pokémon tem um problema que talvez poderia ser a solução para outros TCG. Ele basicamente não evoluiu absurdamente com o tempo.
Na verdade, ele mal evoluiu. Por não ter base de mana fixa, o jogo se prende muito a fazer buscas no seu deck. Essa foi a forma de evoluir dele, agilizar a forma com que você obtém energia. O jogo se tornou dependente de um search infinito e quase nenhum deck traz reais inovações para gameplay. Sempre a melhor mecânica é o deck que conseguir buscar mais e bater com menos energia. Vamos lá, nessa minha visão eu voltei a jogar Pokémon aí já faz uns 2, 3 anos. Eu noto que tem, tipo assim, a maioria dos decks é busca do deck. Se o deck não tem consistência, tipo, tanto que tu vai pegar no meta, é a consistência, né? Tipo, consistência pra tu pegar as energias do teu deck, ou mandar na pilha de descarte, e daí tu conseguir reciclar, ou acessar Pokémon e encher o teu banco. Só que... eu discordo, tem umas formas diferentes de jogar, tipo, por exemplo, o Dusknoir, que é um Pokémon que tu tem no banco, tu nocauteia ele, tu dá um ponto pro oponente, né, um prêmio, e daí tu dá dano no oponente, então tu tem uma forma de aceleração de jogo ali que tu quebra o ritmo, mas sim, eu entendo que são formas diferentes, né, tipo, é uma inovação ali, mas tá, tipo, flerta aí com o que ele falou, sabe? Ou uma variação disso. Acho que um dos decks mais fortes e utilizados no momento é o deck de Dragapult, onde o bicho por si só não é nada absurdo, mas o seu grande trunfo é quantas energias ele gasta para fazer o que ele faz. E tudo em volta do Pokémon TCG se tornou isso. Um meta que tem as mesmas mecânicas há anos, porém os Pokémons estão cada vez batendo mais com cada vez menos energias. Vide os Megas que agora saíram que tem, bom, mecânicas muito simples, você bate com pouca energia e bate muito, seu bicho tem muita vida e etc. E esse Power Creep totalmente artificial, baseado apenas em números, é o que vai trazer a ruína do Pokémon TCG. Depois de anos, essa sempre vai ser a única alternativa para conseguir manter o balanceamento, porém deveria ter uma muito mais... É porque Pokémon tem rotação, né? Não sei se o pessoal sabe, mas, tipo, sempre ali em março, abril, cartas de coleções X em diante não valem mais pro jogo. Então, eles conseguem ter um controle. Se alguma coisa ficar fora de controle, eles têm lista de banimento também, mas a gente não tem nenhuma carta banida do formato padrão. Só que, às vezes, tipo, não vamos se esquentar com isso porque a carta já vai rotacionar. Então, tem dessas. Mas realmente, né? O Power Creep do Pokémon é isso, tipo... Faz os ataques serem grandes. Aí, por exemplo, tu nocauteia um Mega, tu pega 3 prêmios, né? Então, enfim, é dessas formas que ela faz pra equilibrar o jogo. Mas não foge muito disso, né? Tipo, é legal quem gosta disso também pela simplicidade. É que quem gosta de Pokémon quer a simplicidade, não quer ter o efeito surpresa, quer saber tudo que tá jogando. Porque, tipo, no Yu-Gi-Oh! Tu tem carta que às vezes é um maluco com uma carta de 2009 que tu nunca ouviu falar e tu pega pra ler e tu fica, que é isso? Vai ser a ruína do colecionismo. O que eu gosto bastante. Em si. O marketing da Pokémon Company com Pokémon TCG é tão absurdo e tão exemplar que o jogo tá completando 30 anos e cada vez tendo mais jogadores e lucrando sempre mais a cada ano. Mas o competitivo do jogo a cada dia está mais saturado e provavelmente você não vai ter uma real empolgação assistindo alguma partida. O jogo virou basicamente um jogo de azar, onde quem tiver a sorte de buscar mais rápido as suas peças acaba ganhando. E não... Então, isso aí às vezes eu já notei em alguns formatos, né, nesses anos aí de Pokémon, porque tem momentos que, tipo, cara, se tu perder no dado, igual o Yu-Gi-Oh! O pessoal fala assim, perdeu no dado e tal. Pokémon às vezes acontecia isso, tipo, só se o cara brincasse muito pra tu perder. Tipo, o cara começava, já setava tudo ali as coisas, tu já sabia que tu ia vir na próxima rodada e tu só tentava, tipo... Que o objetivo do Pokémon, às vezes, quando tu tá muito atrasado, é instalar o cara, tipo, usar uma carta pra puxar um Pokémon fraco pra frente, que tenha custo de recuo, que daí o oponente vai ter que jogar uma forma diferente pra, tipo, vai ter que gastar recurso pra recuar o Pokémon pra jogar um outro Pokémon pra frente. Só que hoje em dia tu tem Pokémons que facilitam o cara recuar, carta que volta pra mão. Então, enfim, a gente tem dessas formas. Hoje em dia, eu não acho que tá um formato tão saudável, porque a gente tem um meta aí com Goldengo e Gardevoir, e Charizard, que tá bem forte. Mas, o Charizard nem tanto, mas Goldengo e Gardevoir... Principalmente Gardevoir, sabe? Tipo, já deu, tá ligado? Essa carta tá jogando há 3 anos, ninguém aguenta mais, sabe? Uma estratégia mais criativa. Afinal, na prática, todas as estratégias meio que são iguais. E um dos piores aspectos de Pokémon, que provavelmente é o maior impeditivo de ter inovações na gameplay, é simplesmente não ter interação no turno do oponente. Mas pera aí, antes de entrar nesse ponto de interação, cara, é que eu acho que as mecânicas são um pouco diferentes, sim, tipo, porque tu tem deck que tu lida bastante com marcador de dano pra mandar pro oponente. Tu tem deck, por exemplo, Ceruled, que ele bate pra cada energia que tu tem na pilha de descarte. Tu tem
tu tinha antigamente, né, no formato anterior, tu tinha o Lost Box, que eram cartas que lidavam, tipo, o pessoal do Yu-Gi-Oh!, tipo, com zona de banimento, né, que no Yu-Gi-Oh! A gente tem a zona de banimento, mas lá era Lost Box, que eram os Pokémon, as cartas banidas, então era um deck que lidava com isso, mas é isso, né, tipo, é um deck de busca, né, tipo, tu tem muita carta, descarta a mão, compra 7, tu tem isso aqui, bota uma energia, compra uma carta com Orgepon. Então no Yu-Gi-Oh! A gente não tem muito isso, né, tipo, a gente tem acesso aos recursos, só que a gente não tem isso aí, né, essas loucuradas de comprar muitas e muitas cartas, né, e o Magic também não tem, né, tipo, tu tem cartas pra comprar cartas, mas o Pokémon, dentre os três, é o que tu mais vai comprar carta, né, tipo, tu quer. Literalmente, isso Cartas. não existe no jogo. É literal, não tem interações. Se eu sair pra ir no banheiro e voltar, eu só preciso perguntar: e aí, mano, o que aconteceu? Você matou meu Pokémon? Beleza, então, bora lá. Historicamente, os trading card games são baseados em interação social e interação com o oponente, por mais que isso foi uma mecânica adicionada posteriormente à maioria dos jogos. Mas eu sinto que o Pokémon eu poderia facilmente ignorar meu oponente na maior parte da batalha. Mas o que esperar de um jogo que é puramente marketing pros jogos digitais, né? Yu-Gi-Oh! Ganância. Ainda por ordem de popularidade, temos o queridinho dos nossos jovens adultos, Yu-Gi-Oh! Ele tem o problema... Tá, mas eu acho que ele não vai falar mais de Pokémon. Mas, gente, Pokémon, eu dei uma pausa aí, acho que deu um corte aí pra vocês, eu fiquei quieto aí, porque tava passando o carro do ovo e tava incomodando pra caramba. Mas basicamente, cara, Pokémon é um bom jogo, tá? Ele é divertido, só que ele tem limitações, não tem essa interação que falta, enfim, né, o jogo não quer enfiar, beleza, né, tá no respeito dele, né? Mas é um jogo que tem realmente às vezes o mesmo ritmo. Às vezes tu vê que, tipo, top decks podem resolver, como também resolve no Yu-Gi-Oh!, né? Tipo, essas coisas podem acontecer. Mas às vezes eu acho realmente que, tipo, tem partidas muito parecidas. Tipo, que tu já sabe pra onde tá indo, pra onde vai chegar, sabe? Tu não se surpreende tanto assim. Tipo, pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas às vezes fica um pouco na mesmice assim, mas o que não é um problema pra galera. Eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, porque, tipo assim, cara, quando eu vou jogar o Pokémon, eu acho aconchegante, porque eu sei que eu vou jogar ali, já sei mais ou menos o que vai acontecer, tipo, beleza. Aí no Yu-Gi-Oh! Eu venho pro Vale da Estranheza, que a gente vai falar agora, depois dele falar aí. Problema contrário de Pokémon, que manteve sua popularidade com anime, jogos de videogame e com um marketing agressivo e constante. Yu-Gi-Oh! Abandonou o seu principal ponto de marketing, o seu protagonista, e é claro, também abandonou seus jogadores e sua base antiga. Nossa, isso é muito verdade, tá? Cara, se a Konami não, tipo assim, tipo, ela fez o Yu-Gi-Oh! GX, eu sei, mas se ela tivesse voltado com o Yugi de alguma forma, com anime e tal, porque o Yugi, ele farma muita carisma, cara, não tem como, tá ligado? Pior que uma das partidas de Yu-Gi-Oh!, tipo, no último Mundial de Macedu, não foram nada legais, o cara tinha as hand trap certas na hora certa, é literalmente uma partida boa. Então, tem dessa, mano, é que é um meta, né, mano? O meta é chato, tipo, o meta é chato. Tipo, a pessoa pode jogar, se divertir e tal, mas o meta é chato porque tu vai cair em repetições, Yu-Gi-Oh! Tu vai ver muita hand trap, combo, Yu-Gi-Oh! Tu vai ver o Pokémon, tu vai ver os mesmos decks, e é isso, tá ligado? Ele viu a decadência do seu card game em função das inovações gananciosas, sempre buscando deixar mecânicas antigas obsoletas e as novas sempre superiores em algum aspecto. E isso é o pior erro de um card game, que não é baseado em rotações, é claro. Se você criar uma mecânica absurda e ficar totalmente desbalanceada, você precisa conviver com ela até o fim da vida útil do seu jogo. Diferente de alguma mecânica problemática, por exemplo, lançada no Magic, que vai ser abandonada naquela coleção e tá tudo bem, ou no Pokémon, a mesma coisa. Yu-Gi-Oh! Me manteve nele durante... Pois é, né? Quando Yu-Gi-Oh! Tipo, se tu odeia a existência de uma carta, tu fica só rezando pra pedir pra Konami banir ela, né? E nesses anos, o produto mais famoso deles foi um jogo mundialmente conhecido como porta de entrada para muitos dos card games. O Duel Links. Ele sintetiza de uma forma bem mais rápida, entre aspas, o que se tornou o Yu-Gi-Oh! Ao longo do tempo. Em 7 anos, ele basicamente resume os 25 anos do TCG. Primeiro, temos decks de alguma forma bem diversos. Cara, eu achei que o Duel Links, tipo assim, o Duel Links foi uma excelente vinda pro Yu-Gi-Oh! Trouxe muita gente pro jogo e tal. Só que eu acho que ele acelerou demais em querer trazer, tipo... Porque as pessoas queriam... será que vai vir logo o Synchro? Será que vai vir logo o XYZ? Daí foi trazendo rápido. E agora tá aí, né? Tipo, não é mais um jogo simples que era, né?
mas com uma ideia simples e básica, lembrando até o Pokémon. Basicamente é você invocar um bicho por turno, a sua curva de invocações é realmente só uma criatura e tendo que fazer sacrifícios para monstros posteriores. Mas depois de anos tivemos diversas mudanças que foram, bom, bem controversas. Primeiramente, as fusões. Elas vieram ao jogo junto ao Yu-Gi-Oh! GX, porém elas já existiam no clássico. E por mais que fossem fortes, dependiam de 2 cartas. É que normalmente na época do Duel Monsters a gente não tinha muitos arquétipos, né? Tipo, tu tinha ali, por exemplo, umas cartas que flertavam com o dragão branco, mas tipo, tu não tinha um universo de cartas que flertavam com o dragão branco. Eram mais coisas de dragões, né? Então depois, daí com o GX veio, né, os heróis. Aí não era só guerreiros, eram os heróis mesmo, né? Tipo, o arquétipo herói. Aí tinha os Cyber Dragões, né? No clássico a gente tinha, tipo, arpias, mas também, tipo, eram poucos, tipo, tu não considerava um arquétipozão, sabe? Tipo, tu considerava, é os monstrinhos que tem no tipo. Mas outra carta chamada polimerização, assim fazendo um combo de 3 cartas, que não exigia sacrifícios, mas sim outra carta por fora. E aí começa o Power Creep, a aceleração, uma mecânica que basicamente fazia com que ela estivesse acima das outras mecânicas já existentes no jogo, simplesmente por existir. Depois temos Synchro, Pendulum e por fim, quando eles desistiram de vez, que foram os Links. Yu-Gi-Oh! Sempre procura trazer cartas cada vez mais quebradas e cada vez mais estratégias baseadas em não deixar seu oponente jogar. Se ele tentar ativar algum efeito, você nega. Pronto, acaba com o problema. A gente falou bastante disso na live de hoje, sobre, né, que vira esse minigame até de hand traps, né, que daí, tipo, tu dá um Fualos, aí o cara vai dar uma Ash, aí o cara dá uma chamada cova pra parar a Ash, aí depois começa o Yu-Gi-Oh! De fato, né, precisa ter essa troca de cartas para diminuir a mão dos jogadores para as pessoas jogarem, só que hoje em dia a gente tem muita carta que é one card combo, né? Que eu acho que é esse... Tipo assim, pro jogo ficar saudável é ter combos menores e os campos não serem tão gigantes de... Tipo assim, eu não sou contra ter 1 ou 2 monstros apelões no campo. O problema é ter 4 monstros apelão no campo e o cara ainda ter 4, 5 cartas na mão no final do turno. Eles criaram hand traps, mecânicas que fogem às regras e decks cada vez mais distantes das mecânicas básicas que eles inventaram. Afinal, em Yu-Gi-Oh! Fugir da regra não é exceção, é a própria regra. Em vários jogos, quando acaba acontecendo de uma mecânica se tornar problemática, ela é esquecida, mas Yu-Gi-Oh! Precisa ter todas ao mesmo tempo. Afinal, o que importa é agradar a todos e conseguir o dinheiro de todas as gerações que assistiram o anime possível. Então, aí agora como a gente tem o Yu-Gi-Oh! Genesis, meio que lida um pouco com isso, né? Porque, tipo, ele lembra o Yu-Gi-Oh! Que era em 2013, que não tinha Link, não tinha Pêndulo, só que tu ainda joga com cartas atuais, né? Então, tipo, vai sair um deck, sai um deck novo agora de fusão, o Caldraco, tu pode usar essas cartas no Genesis. Então, é uma forma boa, né? Mas é que a Konami viu que, tipo, o Pêndulo eles perderam a mão, aí eles tentaram arrumar um pouco com o Link. Link eu acho maneiro, mas abriu brecha pra muito combo, né? Os combos mais escrotos do Yu-Gi-Oh! Aí dos últimos anos aí que a gente teve também eram muitos por causa dos links, né? Então... E é claro que esse jogo apenas se afunda cada vez e cada vez mais. E só vive ainda hoje sendo um dos grandes pelo mísero fato de ter sido um dos primeiros. Magic, soberba. Cara, eu discordo assim, ó, mano. Porque, tipo, nem tudo que, tipo, porque foi o primeiro que ia aguentar hoje em dia, sabe? Tipo... Há o interesse, né? E também é aquela coisa, é a nossa bolha, sabe? Tipo, no Brasil, beleza, Yu-Gi-Oh! Não é tão forte mais como era antigamente, mas não é por culpa só do card game, sabe? É por culpa da negligência da dublagem do anime, que querendo ou não isso afeta a popularização do negócio, né? Tipo, por exemplo, eu quero assistir Yu-Gi-Oh! Eu tô reassistindo Yu-Gi-Oh! Com a minha namorada, que nunca viu. A gente tá terminando a primeira temporada ali, episódio 46, 7. A gente não tem as próximas temporadas. Então, tipo assim, como é que vai uma criança, um adolescente, querer consumir Yu-Gi-Oh! Se nem mesmo a plataforma coloca a porra, desculpa o palavreado, mas a porra do negócio completo. Tem na Pluto TV, tem. Mas a gente sabe que o Pluto TV é um stream mais underground, né? A pessoa tem que entrar, tem que cavucar mais. Ele é de graça? É, mas a pessoa não assiste. Agora, se tivesse, porra, na Netflix inteiraço pra ver, já ia despertar muito mais interesse das pessoas. Só que as pessoas vão ver, tipo, não tá completo. Que vontade a pessoa vai ter de ver, sabe? Então vai muito a negligência daí. Agora você vai pegar Yu-Gi-Oh! É muito forte nos Estados Unidos. Mano, não sei se foi ano passado, mas no Japão, o Yu-Gi-Oh! Bateu o próprio recorde dele.
Ele quebrou, de novo, que foi de maior número de pessoas num torneio de card game. Que tinha papo de quase 8 mil pessoas num evento de card game. Aí, tipo, tu vê lá o ginásio enorme, cheio de pessoa e tal. Então, tipo, eu discordo completamente disso aí. Tipo, só porque é um dos primeiros que tá aí aguentando. Enfim, discordo. Porque tipo, a gente só tá na nossa bolha do Brasil. Só que tu vai pegar lá fora. Yu-Gi-Oh! Tem um monte de problemas. Mas eu acho que se o Yu-Gi-Oh! Não fosse bom, a galera ainda não jogaria, tá? Com certeza. Porque o que faz a galera do Pokémon do Yu-Gi-Oh! Não é nem a complexidade, e sim o gasto. Porque o pessoal fica tipo, pô, vou gastar um monte. E às vezes meu deck, tipo, tô gastando um monte pra um deck que nem é tão bom assim. Só que hoje em dia, tipo, a Konami, ela tá tendo umas medidas mais rentáveis, assim, né? Tipo, ela lançou agora o Legendary Decks Collection, que tem hand traps muito boas. Tá tendo reprint de cartas que eram caras pra decks meio memes, assim. Então, ela tá democratizando um pouco o jogo porque ela viu que a água bateu na bunda, de fato, né? Tipo, a gente tá com muitos card games hoje em dia que estão crescendo e roubando público ali, outra ali. Só que, cara, nenhum, tipo, os três ali, o Pokémon, Yu-Gi-Oh! E Magic, eles são consolidados, eles só precisam, tipo, fazer o básico, tá ligado? Tipo, os outros eles precisam se reinventar. Porque, tipo assim, no início vai dar o boom dos card games. Agora saiu agora o do LoL. Mas agora temos que ver quanto tempo, né, vai se manter. Porque, tipo, os fãs vão bater. Mas agora, ok. O que o jogo vai ter diferente aí pra sustentar aí? Pra, tipo, tu vai se imaginar jogando esse card game do LoL daqui 20, 30 anos? Que nem do Yu-Gi-Oh! Magic desde sempre valoriza a criatividade do jogador em construir uma estratégia própria, e ele se destaca pela variedade de possibilidades. Mas para o formato padrão, o famoso Standard, é onde está concentrada a maior quantidade de players e premiações. Isso é tão verdade quanto o jogo ainda ser divertido. Então, só pra falar rapidinho, o Magic eu tive contato muito pouco na minha infância, na minha adolescência. Eu fui jogar esse ano aí, tipo, porque teve o evento do deck do Homem-Aranha e eu aprendi a jogar Magic. Gostei bastante, tá? Achei bem legal. Mas o meu ponto com o Magic, antes de desenvolver aqui o assunto, né? É que o vídeo não é muito grande, tem mais 2 minutos aqui de vídeo. Mas né, e se o vídeo acabar, as pessoas normalmente quitam, né? Mas o que pega pra mim do Magic é que eu gosto de jogar coisas que eu já tenha um laço. Tipo, por exemplo, Yu-Gi-Oh! Eu via o desenho. Pokémon, eu via o desenho. Eu jogava os jogos. O Magic, eu olhava os bichos. Eu não tinha vontade, tipo, vontade de, quero jogar com essas cartas, sabe? Só que agora, por exemplo, com o deck do Homem-Aranha, eu achei da hora, pô, descer o Homem-Aranha, a habilidade do Homem-Aranha, a Gwen, o Venom, pô, achei da hora. O pessoal saudosista do Magic não gosta, né, porque virou meio Fortnite, mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me chamou a atenção, é uma coisa que me chamaria pra, quem sabe, trazer um videozinho de Magic pro canal, uma coisa que eu não tinha antes, sabe? Agora tá saindo o Avatar e tal, então, né, aquela coisa, o Magic tá tendo essa discussão dos saudosistas, o Yu-Gi-Oh! Também, né, tá tendo saudosismo agora, porque tem muita gente que é contra as full art, mas, mano, o mercado pede, mano, os tempos são outros. Magic é um jogo elitista, onde apenas uma casta de pessoas de classe média alta podem jogar atualmente. E por que eu digo isso? Já o Isso Commander. vem tanto por seus preços astronômicos, que até então, para os outros jogos, não foi uma questão. Afinal, card game é um nicho de luxo, né? Porém, a decisão da Wizards em não distribuir mais o jogo para diversos idiomas... Isso aí, ó. Isso aí que vocês têm que reclamar. Do Magic não metendo as coisas em português mais, mano. Isso aí que é matar o card game do negócio, tá ligado? Do português, faz do jogo automaticamente um nicho para mais de 70% dos brasileiros. Boa parte da população não tem condição de falar inglês, muito menos de jogar card game. Imagina combar esses dois. Mesmo que claramente essa decisão afete o público brasileiro em geral, o Magic se fechou muito em fazer collabs e lançar coleções cada vez mais preguiçosas, sem se importar com quanto isso afeta o seu público competitivo, apenas em prol do lucro desenfreado. O melhor exemplo recente é a coleção de Final Fantasy, que lançou diversas cartas relevantes para o meta, e apenas por ser Final Fantasy, a coleção se tornou uma das mais vendidas da história do Magic apenas na pré-venda, o que levou os preços das cartas, mesmo que essenciais para poder se jogar no competitivo, lá para a estratosfera. E mesmo com todos esses problemas... É que o que é foda realmente, mano, isso aí, de não ter carta em português hoje em dia, mano, é um tiro no pé, sabe? Tipo, eu entendo card games novos que vão surgindo em inglês, né, tipo Lorcana, que agora vai chegar em português. Enfim, é isso. Ele vai continuar vendendo. Meu cérebro deletou assim, não, mas é isso, né, tipo... Tem que ter português, cara, porque a gente sabe, cara, a maioria das pessoas brasileiras mal sabe ler português, entender às vezes um texto em português.
Quem dirá inglês? Provavelmente cada vez mais. O mesmo vale para Pokémon e até mesmo, e infelizmente, pro Yu-Gi-Oh! Pois os jogadores de card games estão há 10, 20, 30 anos sendo reféns do mesmo jogo. Eles gastaram tempo e dinheiro ali, eles não vão sair tão rápido. Então mesmo que sejam traídos pelas empresas que uma vez estavam produzindo um produto que gerava diversão, hoje eles geram um produto exclusivamente visando lucro. E eles não têm pudor nenhum em sua produção, ou dão a mínima para os seus jogadores. Cara, eu discordo disso aí de tipo, tá muito tempo, a pessoa já tá no buraco e não quer sair. É uma meia verdade, mas é porque hoje em dia, cara, a gente tem muitas formas de entretenimento. Tipo, naquela época a gente não tinha... Cara, tinha esses card game, a gente até falou na live sobre, tipo, questão de desenho, Netflix, de tu ter uma facilidade pra tu encaixar os entretenimentos hoje em dia no teu cotidiano. Então, tipo assim, se a pessoa não tá feliz com aquilo... Hoje em dia é muito mais fácil da pessoa largar, ainda mais com um negócio cheio de, por exemplo, Pokémon. A pessoa vai jogar um Pokémon, a pessoa vai jogar um torneio, a pessoa sabe que tem uma chance de tirar um dinheirão, né? O One Piece, eu não sei como é que é a premiação do One Piece, né? Mas, enfim, o Gundam eu sei que tem umas premiações também boas, então isso motiva as pessoas a querer jogar outros card games. Só que, cara, às vezes o pessoal gosta... Mano, o pessoal do Yu-Gi-Oh!, mano, o pessoal quer dar hand trap, o pessoal quer fazer combo, o pessoal quer invocar o Mago Negro. Tá ligado? Coisa que ele não vai conseguir fazer no outro card game, tá ligado? O pessoal tem que criar um vínculo com outra parada, sabe? E não é nem pelo card game em si, mas tipo... Por exemplo, LoL. Quem jogou LoL, porra, videogame de LoL, vai querer jogar esse card game novo do LoL, porque vai querer invocar os bichos. Então tem uma chance de sucesso. É que nem, por exemplo, do card game Dragon Ball, também invocar ali o Goku, One Piece. Tem esses negócios que o Magic não tinha pegar, de me pegar, né? Porque os bichos eram criados pra lore do negócio, né? Mas, enfim, cara, depois de 2 horas de live, meu cérebro já tá fritando. Mas é basicamente isso, sabe? Eu não concordo 100%. Tá? Eu sinto que realmente tem gente que já gastei dinheiro com isso. Mas, mano, nada impede da pessoa vender e começar de novo. Eu já vi pessoas vendendo coleção de Pokémon, vendendo coleção de Yu-Gi-Oh! E jogava competitivamente, largou e foi pra outro hobby, sabe? Com certeza vocês vão pagar bem mais que 30 moedas pra continuar jogando. E ainda mais que hoje em dia a gente tem o digital, né, rapaziada? Fala, Aleph, tudo certo? A gente tem o digital, né? Então, tipo assim, as pessoas... Muita gente joga Yu-Gi-Oh! E nem compra mais carta de Yu-Gi-Oh! Só joga o Master Duel. Então, é isso, né? Então, outras formas de consumir também os card games, tá ligado? Às vezes é só a pessoa não quer o físico, ou porque a pessoa mora, às vezes, no interior. Quantos comentários eu já recebi das pessoas falando, pá, aqui na minha cidade não tem nenhuma local. Então, a pessoa não tem vontade de comprar carta pra isso, tá ligado? Então, a pessoa fica no digital. Então também o preço, às vezes, tipo, não acaba sendo um grande impeditivo pra pessoa consumir aquilo de fato, né? Só as cartas em si, né? Mas é isso, rapaziada. É um vídeo que, enfim, estendi aqui bastante, deu 20 e poucos minutos. Espero que tenha trazido argumentos. Eu gostaria de falar muito mais, mas eu gostaria de falar com mais pessoas, assim, né? Tipo, um debate mesmo, assim, né? Pegar alguém do Magic, alguém do Pokémon. Ia ser bem massa, né? Pegar uma pessoa muito do Pokémon, que tá há muito tempo no Magic, uma no Pokémon... E eu no Yu-Gi-Oh! Ia ser bem legal, assim, ter essa conversa. Mas quem sabe no futuro, né? Mas é isso. Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Um grande abraço, cabeça. E falou!